Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Saúde e Bem-Estar e nosso tema será a vacina bivalente contra a Covid-19. As vacinas Covid-19 são altamente eficazes e são uma ferramenta crítica para colocar a pandemia sob controle. Entretanto, nenhuma vacina é 100% eficaz na prevenção de doenças em pessoas vacinadas. Haverá uma pequena percentagem de pessoas totalmente vacinadas que ainda ficarão doentes. Isso é conhecido como a infecção revolucionária. Com variantes altamente transmissíveis como a Omicron, estamos vendo mais infecções e casos revolucionários. Os sintomas provavelmente serão leves ou ausentes nas pessoas vacinadas que ficaram infectadas. Com variantes altamente transmissíveis, como a Omicron, estamos vendo mais infecções e casos revolucionários. Os sintomas provavelmente serão leves ou ausentes nas pessoas vacinadas que ficarem infectadas. Diante disso, vamos falar sobre a vacina bivalente que foi criada para conter estas contaminações através destas variantes do SARS-CoV-2. Fique com a gente, nosso podcast Saúde e Bem-Estar, vacina bivalente contra a Covid-19, eficácia, segurança e uso, está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a avaliar melhor como tudo isso impacta nossa sociedade de forma geral. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Olha, o Ministério da Saúde deu início à ampla campanha com o objetivo de retomar os altos índices da cobertura vacinal no país. A iniciativa foi marcada pelo começo da aplicação de vacinas bivalentes contra a Covid-19 como estratégia de reforço para grupos prioritários. Em um primeiro momento, a vacinação com doses bivalentes será disponibilizada para pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. De acordo com o Ministério, o esquema vacinal para esses grupos prioritários será de uma dose da vacina da Covid-19 bivalente da Pfizer para pessoas a partir de 12 anos de idade que apresentarem, pelo menos, o esquema primário completo de 2 doses com vacinas monovalentes, respeitando o intervalo mínimo de 4 meses da última dose recebida. Diante da expansão da aplicação do reforço contra o coronavírus, é comum que apareçam dúvidas sobre a necessidade de doses adicionais e sobre a própria vacina. Por isso, a doutora Renata Beringer, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitais, nos explica o que é a vacina bivalente contra a Covid-19 e como ela funciona dentro do nosso organismo. O que é essa vacina bivalente contra a Covid-19? Ela é bivalente porque ela tem como se fosse dois pedacinhos. Um pedacinho é lá do vírus original, ancestral, que a gente fala, do SARS-CoV-2, que é o agente da Covid-19. É a proteína spike, que vocês tanto ouvem falar. Então, ela tem um pedacinho desse e é bi porque tem outro pedacinho da variante Omicron e as suas outras cepas. Então, ela é mais abrangente. Só resumindo, ela é bivalente porque ela tem esses 2 componentes, ela protege contra todas essas variantes da Covid-19. E como que essa vacina funciona? A vacina que a gente tem aqui no Brasil disponível é a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro. E o que é isso? Que todo mundo fica louco achando que vai mudar o nosso DNA. Vou explicar aqui para vocês de uma forma bem básica. O RNA mensageiro, ele fica lá dentro das nossas células e ele é responsável por dar as informações no organismo de quais proteínas a gente tem que formar. Então, mal comparando, vamos lá, pensa numa receita de bolo da sua avó. Tem lá a receitinha de todos os ingredientes, de quanto de cada ingrediente, de qual é a melhor maneira, né, a ordem que você tem que fazer, da temperatura do forno, disso tudo. O RNA mensageiro, ele vai passar essa mensagem para as células do nosso corpo e vai dar receita para elas produzirem todas as proteínas.
uma dessas proteínas é justamente o anticorpo que vai, como se fosse assim, neutralizar, ajudar o nosso organismo a combater o SARS-CoV-2. Então ele não entra lá no núcleo da célula, ele não altera o nosso DNA, ele só vai produzir essas proteínas. E essas proteínas vão ser necessárias, basicamente, né? Quando você entra em contato com o SARS-CoV e rapidamente depois isso é degradado, isso não vai ficar no seu organismo para sempre, sendo produzido e alterando, fazendo você virar jacaré. Não é nada disso, é algo muito simples, mas que necessitou muitos estudos, foram mais de 40 anos de estudos. A gente acha que, essa vacina foi feita rapidinha. Só houve um aceleramento, uma injeção de dinheiro, de recursos para que a gente pudesse ter essas vacinas. Então elas são extremamente seguras, elas passaram por todas as fases de teste, por todas as orientações da Anvisa para chegar para o nosso uso. O envelhecimento é um fator de risco significativo para doença grave e óbito por Covid-19. O avanço da idade traz diferentes impactos para o organismo humano, incluindo a capacidade de funcionamento do sistema imunológico. Com o passar dos anos, a função imunológica, que protege o organismo contra infecções, começa a apresentar queda, torna-se menos eficaz e isso tem relação com a idade. De acordo com um relatório produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, com base no perfil dos casos hospitalizados ou óbitos por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, por Covid-19 no Brasil, notificados até agosto de 2020, há maior risco para óbito a partir de 55 anos, sendo que a partir de 60 anos o risco, tanto para hospitalização quanto para óbito por Covid-19, foi 2 vezes maior quando comparado à totalidade de casos. Esse risco chegou a 8,5 para hospitalização e 18,3 para óbito entre idosos com 90 anos ou mais. O Dr. Renato Kifuri, médico diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, fala agora sobre o seu ponto de vista quando lhe perguntaram se a vacina contra a Covid-19 popularizaria, como é hoje, contra a gripe, por exemplo. Ele explica que a atualização das vacinas contra a Covid, como é o caso da bivalente, ainda é longo de se ter uma definição sobre sua necessidade e forma de como isso pode se dar. Com o coronavírus, nós não temos ainda uma previsibilidade que nós temos, por exemplo, com o vírus da gripe. A gripe a gente conhece tão bem os vírus, os tipos de vírus de gripe, as suas mutações quando ocorrem, que a gente consegue, inclusive porque tem um caráter sazonal, circula praticamente só no inverno o vírus da gripe, prever que vírus circulará no inverno que vem e com isso antecipar a vacinação, a produção de vacinas para que seja aplicada anteriormente à estação. Com o coronavírus a gente não tem essa previsibilidade, o vírus sofre mutação, a gente demorou muito para fazer uma vacina diferente, porque as variantes iam uma substituindo a outra, a alfa, beta, gama, não adiantava ter feito uma vacina para gama, que até ela ficar pronta já haveria desaparecido a gama, depois com a delta a mesma coisa, até que veio a Ômicron. Há 1 ano nós estamos com Ômicron, ela tem várias subvariantes, mas todas são Ômicron. E aí foi possível sim incorporar a variante Ômicron. Daqui para frente, vamos acompanhando se há outra mutação que se estabeleça e que vale a pena adaptar a vacina novamente. Estudos mostram que doses de reforço ampliam a resposta imunológica e aumentam em mais de 5 vezes a proteção contra casos graves e óbitos pelo coronavírus. A definição sobre os públicos elegíveis para receber doses de reforço é feita pelo Ministério da Saúde a partir da recomendação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O público apto a receber doses de reforço tem sido ampliado ao longo da pandemia de acordo com novas evidências científicas que sugerem o benefício das aplicações adicionais. Diante disto, vamos ouvir novamente a doutora Renata Bellinger falando da eficácia da vacina bivalente. O que os estudos mostram é entre 70% e 90%. Isso é muita coisa, mas quero sempre deixar claro aqui que o principal da vacina, o que ela quer fazer é, primeiro, não deixar a gente ficar com um quadro grave e nem evoluir para óbito. Então essa coisa de que eu fiz a vacina, tomei a minha vacina, mas acabei tendo Covid-19.
Ok, se você teve aquela gripezinha, aquele mal-estar que passou rápido, a vacina cumpriu o seu papel, que é de não deixar você ficar grave. Então, quando a gente fala assim 90%, é o quê? Ela tem 90% de chance de não deixar você ficar grave, você precisar ser internado e de você não morrer pela Covid-19. Então, isso é muito importante. Tá aí o principal motivo para quando chegar a sua vez, vai lá e toma o seu reforço. O processo de envelhecimento afeta os diferentes tipos de imunidade, devido a um fenômeno chamado de imunossenescência, definido como desregulação da função imunológica nos idosos. Além da redução da resposta vacinal, a imunossenescência contribui para o aumento da suscetibilidade a infecções, desenvolvimento de câncer e doenças autoimunes. Quem já recebeu as 2 doses da vacinação básica contra a Covid-19, ofertada pelo SUS desde 2021, independentemente do laboratório, está apto a receber a vacina bivalente. Portanto, quem só tomou 1 dose até agora vai ter que tomar ainda a 2ª dose da primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente. Ouça o que diz agora a doutora Renata Beringer sobre quem deve receber a dose de reforço desta vacina bivalente. Ela está aprovada para todo mundo que tenha mais de 12 anos. Só que o que acontece? Infelizmente, a gente não tem vacina logo para todo mundo tomar ao mesmo tempo. Então, o nosso Programa Nacional de Vacinação elencou os grupos prioritários que devem receber essa vacina mais rapidamente, porque eles são as pessoas que têm maior chance de ficar grave e de ser internado e podem evoluir para óbito. Então, quais são essas pessoas? Primeiro, pessoas com maior de 60 anos de idade, que são considerados idosos. Depois, pessoas imunossuprimidas, claro, acima de 12 anos. São os profissionais de saúde, as gestantes e puérperas, pessoas privadas da sua liberdade e os indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Uma informação muito importante aqui é que a vacina bivalente contra a Covid-19, ela é aprovada pela Anvisa como uma dose de reforço. Então, se você não cumpriu pelo menos as 2 doses iniciais básicas de vacinação com a dose monovalente, você não vai poder fazer esse reforço com a dose bivalente, mesmo que você se encaixe nesse grupo prioritário. Então, dá uma checadinha lá. Gosto de lembrar que deveríamos ter 5 doses de vacina, né? Esse grupo prioritário, 2 do esquema básico e 3 doses de reforço. Mas ok, se você tem essas 2, você pode fazer dose bivalente. Além da vacina bivalente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou a venda do medicamento Paxlovid, utilizado no tratamento da Covid-19 em farmácias no Brasil. A aprovação foi definida por unanimidade pela diretoria colegiada da agência. A venda em farmácias deve ser feita sob prescrição médica, com dispensação e orientação pelo farmacêutico ao paciente sobre o uso correto do medicamento. Segundo a Anvisa, a autorização prevê ainda que o fabricante deve manter e priorizar o abastecimento para o programa do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os medicamentos antivirais, como o Paxlovid, utilizam diferentes mecanismos com o objetivo de frear a ação dos vírus. Alguns contam com propriedades que impedem os micro-organismos de invadir as células humanas, parte fundamental do processo de infecção. Outros agem diretamente sobre as informações genéticas do vírus, enfraquecendo a replicação viral. O Dr. Renato Kifuri traz o seu ponto de vista sobre a liberação deste medicamento pela Anvisa e fala quem pode fazer uso deste produto, que ainda tem valores considerados altos para os padrões brasileiros. Olha, Kelly, o Paxlovid já é aprovado no Brasil, o Ministério já comprou uma quantidade de tratamentos muito pequenas e distribuiu para os estados também, obviamente, proporcionalmente, tratamentos ainda em quantidade insuficiente no SUS. O que a Anvisa fez ontem foi a liberação desse produto também para o mercado privado. É claro que quem hoje tem condições de comprar um medicamento, ele é utilizado para quem já está com Covid
não está internado e tem o risco de agravamento. Aqueles mesmos grupos que eu acabei de citar, né? Gente que mesmo vacinado não tem uma proteção muito boa conferida pela vacina. Então esses indivíduos podem e devem se beneficiar do produto. Mas ele é caro e ele vai ficar restrito, ainda não tem o preço definido pela Anvisa, mas ele vai ficar restrito a uma parcela muito pequena da população que pode pagar por esse medicamento. Ele precisa ser incorporado em larga escala para o SUS. Para quando nós tivermos um indivíduo com câncer, um indivíduo idoso, um indivíduo transplantado, que vive com vírus HIV, com diagnóstico de Covid, nós introduzirmos rapidamente essa medicação e prevenir os seus desfechos mais graves. A grande maioria hoje de quem tem se hospitalizado por Covid são pessoas que não responderam adequadamente à vacina e estão nesses grupos de risco e precisariam desse tipo de tratamento. Entre as limitações de uso, a Anvisa informa que o medicamento também não está autorizado para profilaxia pré- e pós-exposição para a prevenção da infecção pelo coronavírus. O Paxlovid também não está autorizado para o uso por mais de 5 dias. Diante da ausência de dados do uso do Paxlovid em mulheres grávidas, a Anvisa orienta que seja evitada a gravidez durante o tratamento e, como medida preventiva, até 7 dias após o término do uso. O medicamento também não é recomendado para pacientes com insuficiência renal grave ou com falha renal, uma vez que a dose para essa população ainda não foi estabelecida de acordo com a Anvisa. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Diante de todas essas informações, é natural que muitas pessoas perguntem quais são os riscos se a pessoa não tomar a 5ª dose ou a chamada vacina bivalente. Assim como outras perguntas sobre essa, também não se sabe exatamente a resposta. É sabido que pessoas nos grupos de risco têm mais chances de manifestar as formas graves da Covid-19, com chance de internação, CTI e óbito. É importante que todos tomem a dose da bivalente seguindo o calendário, mesmo pelo ponto de vista coletivo da proteção da população como um todo. Se uma pessoa teve Covid ou não, tomou essa quantidade ou outra de vacina, tem comorbidade ou não, está naquele ou outro grupo de risco, a resposta imunológica é diferente. Não dá para falar em valores quando pensamos na vacina. Todos devem tomar a vacina. Poderá haver benefícios importantes para a proteção contra as formas leves e graves da doença. Se você faz parte do grupo oferecido para cobertura vacinal, não abra mão deste benefício. Procure uma unidade de saúde e proteja você e todos ao seu redor. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.